O silêncio intenso da lanchonete na Avenida Paulista foi interrompido de repente, quando Gustavo jogou um contrato pesado sobre o balcão de inox, logo à vista de todos. Ele olhou firme para Marina, que usava um avental branco manchado de café de tantos turnos seguidos. Com uma expressão de quem já estava acostumada a situações inesperadas, Marina aceitou o desafio sem hesitar. O contrato era complicado, algo que 3 advogados renomados em São Paulo já tinham tentado compreender, mas falharam. Ela, no entanto, folheou as páginas com calma, os olhos atentos captando detalhes que ninguém mais parecia perceber. O barulho de talheres batendo cessou, e até o velho jukebox ao lado do banheiro ficou em silêncio, como se quisesse ouvir também. Marina foi direto ao ponto, colocando o dedo em cláusulas perigosas e mostrando possíveis brechas que poderiam fazer a empresa de Gustavo perder milhões de reais. Enquanto ela explicava, as pessoas no balcão prendiam a respiração, surpresas com a clareza e rapidez da garçonete. Pela primeira vez em muito tempo, Gustavo sentiu um desconforto diferente. Não era medo, mas uma admiração inesperada por alguém que não ostentava dinheiro nem títulos, mas demonstrava uma autoridade tranquila, mudando o rumo daquela noite. E talvez do seu próprio destino. Naquela madrugada, Gustavo revirou-se na cama do seu apartamento amplo e moderno, o teto refletindo as luzes dos prédios altos da Avenida Paulista. O confortável silêncio que ele costumava valorizar agora era invadido pela lembrança viva de Marina, com seu jeito simples e postura firme, desmontando cada argumento dele com uma precisão que nenhum dos advogados de sua equipe tinha conseguido. Por mais que tentasse se distrair com o barulho distante da cidade ou com a iluminação suave das luminárias caras, Gustavo não conseguia ignorar a inquietação dentro de si. No dia seguinte, logo cedo, Gustavo se arrumou para mais uma rodada de reuniões no Centro Financeiro de São Paulo. Sentou-se à mesa com outros executivos, todos vestindo ternos sob medida e falando de negócios em tom sério. Mesmo assim, sua mente insistia em voltar para o balcão da lanchonete, onde a madeira gasta e o cheiro de café davam lugar a conversas tão profundas quanto inesperadas. Ele se pegou pensando que, talvez, o verdadeiro poder estivesse mesmo nas pessoas comuns que todos os dias precisavam decifrar o mundo quase sem ajuda. Pela primeira vez, enxergou que força de verdade vinha de saber ler além das palavras, bem longe do conforto das torres de vidro. Alguns dias se passaram, até que Gustavo criasse coragem para voltar àquela mesma lanchonete da Avenida Paulista. Assim que entrou, percebeu como estava fora do seu ambiente habitual. As mesas simples de fórmica ocupadas por gente conversando alto, o cheiro constante de batata frita misturado com café passado na hora e o som das panelas vindo da cozinha. Ele se sentia esquisito ali, diferente dos lugares sofisticados que costumava frequentar. Marina, assim que o viu entrando, reconheceu Gustavo de longe. Não demonstrou surpresa, nem desprezo. Apenas olhou para ele com a tranquilidade de quem já cruzou caminhos bem mais difíceis. Gustavo se aproximou devagar, agradecendo sinceramente pela ajuda da última vez. Admitiu com um pouco de vergonha que ela havia salvado sua empresa de um desastre quase certo. Ainda assim, Marina não cedeu ao elogio fácil. Seu jeito direto e simples não dava espaço para enganação. Quando Gustavo sugeriu que tivessem uma conversa mais reservada, talvez em outro horário e lugar, Marina decidiu impor uma condição. Pediu para que ele esperasse ela terminar o turno, ali mesmo, sentindo o ambiente, mostrando que estava mesmo disposto a escutar em vez de apenas falar. Gustavo aceitou, sentando-se numa cadeira próxima, disposto a esperar. Quando o relógio marcou 10 horas da noite, a lanchonete já estava quase vazia. As últimas mesas eram ocupadas por 2 ou 3 clientes distraídos,
e o som do liquidificador havia dado lugar a um silêncio tranquilo. Marina tirou o avental, guardou atrás do balcão e foi sentar finalmente de frente para Gustavo. Sem pressa, ela começou a contar um pouco sobre sua vida. Falou como teve que largar a faculdade de Direito quando a mãe adoeceu e de como, desde então, corre atrás de trabalho para evitar que o irmão Daniel se envolvesse com coisas erradas. Entre um detalhe e outro, ela mostrava que não escolheu aquela trajetória, mas que precisou amadurecer rápido, transformando cada dificuldade em experiência. Gustavo ouviu tudo com atenção, sem a mínima vontade de interromper. Ele se deu conta de que estava diante de alguém que conhecia de verdade o que é batalhar, alguém que não buscava piedade nem esmola. Foi nesse clima que, ao perceber a seriedade e o potencial de Marina, Gustavo fez algo fora do padrão dos seus negócios. Ofereceu a ela uma parceria real. Propôs que ela liderasse um projeto novo voltado à alfabetização jurídica em comunidades, garantindo recursos e autonomia. Nesse convite, ele reconhecia não só a inteligência, mas também a coragem que, de alguma forma, o fazia repensar o próprio significado de sucesso. 3 dias depois, Marina acordou cedo, respirou fundo e se arrumou para um dos maiores desafios de sua vida. Quando chegou na sede da Andrade & Souza, empresa de consultoria jurídica famosa em São Paulo, ela notou como tudo ali era diferente do que estava acostumada. As portas de vidro brilhavam, o piso parecia recém-polido e o ar-condicionado deixava o ambiente até desconfortavelmente frio. À medida que caminhava pelo grande corredor, sentia os olhares de funcionários bem vestidos, alguns curiosos, outros desconfiados, se fixarem nela e em seu fichário já um pouco gasto. Quando finalmente entrou na sala de reuniões, Marina foi recebida por Gustavo, que aguardava inquieto. Apesar de demonstrar segurança, Gustavo também estava visivelmente nervoso, talvez mais pela responsabilidade de apoiar alguém fora dos padrões da empresa do que pelo projeto em si. Ele pediu para ouvir as sugestões com atenção, sem pressa, realmente aberto ao que Marina tinha a dizer. Ela não perdeu tempo. Deixou claro que o aplicativo precisava ser acessível, fácil de mexer, com linguagem simples e exemplos reais do dia a dia brasileiro. Marina fez questão de recusar qualquer ideia que tornasse o conhecimento jurídico um privilégio de poucos, defendendo uma ferramenta feita para todas as pessoas, inclusive as que, como ela, tinham pouco tempo ou dinheiro para decifrar burocracias. Conversa seguia animada quando, de repente, a porta da sala se abriu sem cerimônia. Renato, o vice-presidente jurídico da Andrade & Souza, entrou trazendo consigo um ar de superioridade. Seu olhar foi diretamente para Marina, e ele mal escondia o desdém. Com a voz fria, perguntou a Gustavo o que uma garçonete estava fazendo em uma reunião tão importante. Gustavo não titubeou e, com calma mas firmeza, respondeu que Marina não estava ali a passeio. Ela era, a partir daquele momento, a líder do novo projeto de alfabetização jurídica da empresa. Renato até tentou protestar, mas percebeu logo que Gustavo não iria recuar. Ele saiu da sala em silêncio, murmurando alguma coisa sobre novos tempos estranhos. Marina percebeu ali mesmo que ganharia poucos aliados no início. Ela viu nas reações frias dos outros presentes que seria testada a cada passo. Em vez de baixar a cabeça, respirou fundo e disse a Gustavo que sabia dos obstáculos que enfrentaria. Preferia construir respeito aos poucos, com trabalho e resultado, do que ganhar qualquer privilégio de graça. O único pedido que fez foi simples: que, diante das inevitáveis dificuldades, pudesse contar com o apoio dele, mostrando que não temia batalhas, mas sim se recusava a seguir atalhos fáceis para provar seu valor. Naquela noite, depois de um dia longo e cheio de emoções, Marina chegou em casa cansada.
mas longe de se dar por vencida. O apartamento era pequeno, com móveis simples e paredes marcadas pelo tempo. Enquanto preparava um café, sentiu o cheiro dos remédios da mãe se misturar ao aroma. Daniel, seu irmão mais novo, estava na mesa da cozinha, rodeado de apostilas e cadernos rabiscados, tentando não fazer barulho para não atrapalhar a concentração dela. Marina ligou o notebook antigo, que levava minutos para dar sinal de vida, mas isso não a desanimava. Em uma folha de papel, rabiscou ideias para tornar o aplicativo realmente fácil e útil para quem mais precisava, lembrando sempre de histórias do bairro e das dificuldades que já tinha vivido. Daniel não aguentou e perguntou, meio desconfiado, se ela achava mesmo que aqueles engravatados deixariam ela concluir tudo aquilo. Marina olhou para o irmão, sorriu e disse que não estava esperando autorização de ninguém. Só queria fazer, do jeito dela, sem depender de favores. Daniel ficou quieto por um instante, mas foi ali que, pela primeira vez, sentiu que talvez, daquele jeito, eles poderiam mesmo abrir caminhos novos. No dia seguinte, Marina vestiu a mesma roupa simples de sempre, mas dessa vez sentia o peso da responsabilidade de quem agora tinha voz ativa dentro da Andrade & Souza. Antes da reunião, revisou pela última vez suas anotações em folhas amareladas e checou o celular várias vezes, ensaiando mentalmente como iria apresentar suas ideias para o aplicativo. Ao entrar na sala de reunião, todos os olhares estavam voltados para ela. Renato, o vice-presidente jurídico, fez questão de apontar limitações, querendo cortar partes importantes do projeto, tentando convencer o grupo de que seria mais prático e barato focar só no básico. Alguns colegas pareciam concordar, já preparados para seguir a tradição da empresa. Mas Marina não recuou. Com firmeza, explicou que mudar vidas exigia ir além do essencial. Precisava de exemplos concretos de situações do cotidiano e de ferramentas que possibilitassem, a quem nunca teve acesso, aos direitos, entender e agir por conta própria. Algumas pessoas tentaram interrompê-la, mas ela se manteve lúcida e não abriu mão de sua versão. Para a surpresa de todos, Gustavo logo apoiou Marina, concordando que o projeto deveria ser do jeito que ela propunha. Na saída, Marina percebeu que dessa vez não só defendeu seus valores, mas também ajudou a construir um espaço novo. Ela entendeu que começava a atuar com autonomia, sentindo finalmente que seu destino estava, enfim, em suas próprias mãos. Na manhã seguinte, o sol ainda nem tinha aparecido direito em São Paulo, quando Marina, de pijama e cabelo preso de qualquer jeito, sentou-se diante do velho notebook. Era um daqueles dias em que tudo parecia calmo, o barulho da cidade ainda distante e até o Daniel continuava dormindo. Ela revisou cada cenário do protótipo do aplicativo, ouvindo sua própria voz gravada à meia-noite explicando processos simples do jeito que sempre quis ouvir quando começava a trabalhar. O aplicativo estava cheio de pequenos erros. A tela travava de vez em quando, mas dava para navegar, entender as dicas e simular situações do cotidiano. Marina sabia, olhando para aquilo pronto pela primeira vez, que ali começava algo diferente, nem que fosse só por todos aqueles que nunca conseguiram entender letra de advogado. Assim que terminou os primeiros testes, ela enviou o link direto para Gustavo, quase sem esperar resposta imediata. Pouco depois, recebeu dele uma ligação surpresa. Ele falava empolgado e meio surpreso, dizendo que nunca tinha visto um projeto tão criativo sair do papel com tão pouco investimento e tanta dedicação. Marina agradeceu, mas já foi logo avisando que queria participar diretamente das reuniões técnicas dali para frente, garantindo não só presença, mas voz ativa e respeito das equipes envolvidas. No laboratório de inovação da Andrade & Souza, Marina chegou com o notebook debaixo do braço, suando um pouco nas mãos, mas sem deixar a ansiedade tomar conta.
A equipe de desenvolvedores era formada por gente nova e também alguns veteranos, muitos deles acostumados a receber ordens de cima, nunca de alguém como ela. Enquanto conectava o aparelho ao projetor, alguns murmuravam, trocando olhares curiosos, não botando muita fé naquela apresentação. Marina, sem firula, foi direto ao ponto. Mostrou as telas do aplicativo, explicou como cada funcionalidade ajudava quem mal sabia interpretar um papel oficial e usou exemplos verdadeiros do cotidiano, de bairros da Zona Leste. Ao terminar, o silêncio tomou conta da sala por alguns segundos que pareceram uma eternidade para ela. Mas logo o clima mudou. Os primeiros aplausos vieram tímidos. Depois foram ganhando força, acompanhados de comentários positivos e sugestões bem animadas sobre como melhorar ainda mais o projeto. Nas semanas seguintes, Marina passou de recém-chegada a referência ali dentro. Começou a liderar discussões com o pessoal de programação, fez questão de ouvir todo mundo, até os estagiários, e sempre incentivava conversas abertas. O aplicativo, então, deixou de ser só uma ideia, foi crescendo, ganhando o coração do time e virou um movimento de verdade, guiado pelo jeito de Marina envolver as pessoas, ouvindo, debatendo e incluindo todos na construção de algo maior. Chegou o dia de levar o aplicativo para fora do laboratório. Marina acordou cedo, pegou um ônibus lotado até uma escola pública na zona norte de São Paulo, onde a quadra servia de sala de aula improvisada. Ela encontrou turmas barulhentas, alunos de diferentes idades, gente que já tinha ouvido muitos discursos vazios e normalmente ficava entediada em qualquer palestra. Mas Marina não entrou falando difícil. Usou exemplos de situações do bairro, conversando sobre direitos básicos de um jeito direto, sem julgar ninguém e sem prometer milagres. Ao mostrar como o aplicativo funcionava, deixando cada jovem mexer no celular, viu olhos curiosos se abrirem e perguntas sinceras surgirem sobre contratos de aluguel, boletos e golpes comuns. Pela primeira vez, muitos ali perceberam que tinham escolha sobre o próprio destino. No final, durante o bate-papo descontraído, um menino chamado Everton puxou assunto, dizendo num tom baixo que a mãe dele tinha sido despejada porque ela não entendeu as letras miúdas do contrato. Contou sentindo vergonha, mas Marina ouviu com atenção, segurando a vontade de chorar também. Prometeu a ele que faria tudo para ajudar, sentindo ali o verdadeiro peso e sentido do aplicativo. Naquele momento, percebeu que não era só tecnologia, era sobre transformar vidas de verdade, e isso lhe deu ainda mais vontade de continuar. O impacto do projeto nas escolas públicas de São Paulo logo chamou a atenção de muita gente, tanto dentro quanto fora da Andrade Souza. O aplicativo virou assunto em grupos de professores, ganhou um espaço num jornal de bairro e despertou o interesse de ONGs. Mas junto com o reconhecimento vieram obstáculos inesperados. Marina notou que as reuniões para evoluir o projeto começaram a ser remarcadas sem aviso. Acessos ao sistema sumiam do nada e decisões importantes eram tomadas enquanto ela estava envolvida em visitas externas. Tudo muito sutil, mas ao mesmo tempo bem calculado. Com o tempo, foi fácil perceber que Renato estava por trás dessas manobras, claramente incomodado em ver alguém de fora da rotina tradicional tomar tanto espaço. Antes, ele tentava convencer Marina a mudar o projeto. Agora, fazia de tudo para sufocá-lo. Em vez de ceder à frustração, Marina anotou cada detalhe dos entraves e foi falar diretamente com Gustavo. Explicou, sem rodeios, o que estava acontecendo. E pediu apenas uma coisa: que ele garantisse espaço justo para apresentar o próprio trabalho. Não queria atalhos ou que resolvessem por ela.
Marina sabia que o momento era de se posicionar e mostrar, tanto para os outros quanto para si mesma, que a liderança dela era legítima e independente, fruto de esforço e coragem. No dia seguinte, Marina acordou antes do despertador tocar. Passou na padaria do seu bairro e comprou uma caixa cheia de donuts variados, embrulhados no papel colorido. Chegou ao laboratório antes de todo mundo, arrumou os doces na mesa e preparou o computador para apresentar um vídeo que tinha montado durante a noite. O vídeo era simples, só depoimentos curtos de estudantes, pais e professores falando do alívio e da confiança que sentiram usando o aplicativo. As falas sinceras de gente de verdade, com sotaque paulistano, mostravam que, para além da tecnologia, tudo aquilo era sobre dar voz a quem raramente era ouvido. Conforme a equipe foi chegando, o clima leve dos donuts logo se misturou à curiosidade geral sobre o vídeo. Marina deixou cada um assistir e depois abriu espaço para conversas, ouvindo sugestões e comentários de todos os lados. Foi nesse momento que Renato, já incomodado, tentou interromper, dizendo que aquele tipo de material podia desviar o foco técnico do time. Marina não hesitou. Respondeu com firmeza, deixando claro que tecnologia sem impacto social não tinha sentido ali. Gustavo, vendo tudo, reforçou que inovação traz riscos e que a Andrade Souza precisava assumir essa postura se realmente quisesse fazer diferença. O time, animado com o apoio de Marina e Gustavo, se sentiu parte de algo maior. Até os mais céticos passaram a colaborar, sugerindo novas formas de tornar o aplicativo mais acessível e eficiente. A atitude de Marina naquele dia fortaleceu o grupo por inteiro, criando um ambiente onde cada um já começava a enxergar o poder de construir algo transformador juntos. Naquela noite, depois de um longo dia no laboratório, Marina chegou em casa exausta, mas sem conseguir desligar a cabeça. Preparou um café forte e sentou na mesa da sala, espalhando os papéis do contrato da fusão entre Andrade Souza e a tradicional Costa Advogados, que era assunto dentro e fora dos corredores há semanas. Algo ali não descia redondo. Marina ia e voltava pelas páginas revisando cada item e parou numa cláusula que falava de rescisão. A frase parecia inocente, mas soava diferente do texto original das versões anteriores que ela tinha baixado. Com paciência, Marina revisou seus arquivos antigos, comparando linha por linha. Foi quando percebeu. A nova versão abria brecha para que a Costa Advogados rompesse o acordo a qualquer momento, sem pagar multa ou responder judicialmente. Era uma mudança pequena, mas que podia transformar tudo num desastre para Andrade Souza. No dia seguinte, Marina madrugou no escritório. Procurou Gustavo assim que ele chegou, mostrou as duas versões dos contratos e explicou direto e sem enrolação como aquela alteração podia ameaçar toda a empresa. Gustavo, percebendo a gravidade, ficou indignado. Na hora, ele convocou uma reunião de emergência com todos os sócios e, pela primeira vez, ninguém questionou. Reconheceram o quanto Marina era essencial, não só pelo aplicativo, mas para a própria sobrevivência e futuro da Andrade Souza. Durante a reunião de emergência, Gustavo não perdeu tempo. Assim que todos estavam sentados, ele foi direto ao ponto e explicou que, a partir daquele momento, nenhuma decisão jurídica importante seria tomada sem a revisão cuidadosa de Marina. Até quem tinha anos de experiência no mercado ficou impressionado com a lucidez dessa escolha. O ambiente, normalmente cheio de formalidades, agora estava mais atento e respeitoso. Um dos conselheiros, curioso e admirado, questionou de onde vinha aquela habilidade tão afiada para encontrar detalhes escondidos, perguntando como Marina conseguia enxergar o que passava despercebido pelos outros. Marina, num tom tranquilo,
Respondeu com simplicidade que para quem cresceu sem garantias e sem saber se o amanhã traria novas oportunidades, ler os detalhes, decifrar o não dito e entender aquilo que não está no papel era, na verdade, uma questão de continuar indo em frente. Não tinha diploma de renome, mas aprendeu na marra a não confiar só no que está em destaque, e aquilo virou quase um instinto de sobrevivência. Assim que a reunião acabou, enquanto saía pelo corredor, Marina cruzou com Renato, que soltou mais uma provocação, sobre ela não ter o currículo certo para aquela responsabilidade. Dessa vez, Marina olhou firme, mas sem perder a calma, e respondeu: "Não preciso de um título bonito, Renato. Só preciso continuar com a verdade." Ele ficou sem reação, e Marina seguiu, sentindo que, finalmente, todo o seu esforço estava tendo valor de verdade. Quando o expediente terminou, o prédio já estava quase vazio, com as luzes do escritório refletindo nos vidros altos do centro de São Paulo. Marina ficou até mais tarde revendo relatórios e respondendo mensagens de alunos das escolas que tinham participado do piloto. Pouco antes de ir embora, Gustavo entrou no laboratório carregando uma pasta grossa. Ele se aproximou devagar, com um sorriso que misturava orgulho e alívio, e entregou para Marina um envelope. Ali estava sua nomeação oficial como diretora de inovação jurídica, com salário igual aos diretores mais antigos da Andrade & Souza e todos os benefícios. Marina leu o documento com calma, respirou fundo e soltou um sorriso sincero, mais de realização do que de surpresa. Ela agradeceu, dizendo que reconhecia o valor daquele gesto, mas também lembrou, meio rindo, meio séria, que a missão ainda era longa e o caminho pela frente estava só começando. Eles ficaram algum tempo conversando, sentados nas cadeiras giratórias do laboratório em meia luz, pensando nos desafios que viriam. Marina e Gustavo sabiam que a luta por justiça de verdade, aquela que alcança gente comum, era feita no silêncio do dia a dia, sem holofotes, muito diferente dos anúncios bonitos de rede social. Naquele momento, perceberam juntos que estavam inaugurando uma nova fase na Andrade & Souza. O reconhecimento não era ponto de chegada, mas só o passo inicial de uma revolução calada, que prometia transformar o acesso ao direito em algo para todos, não só para quem sempre pôde pagar. Em menos de uma semana, a história de Marina se espalhou. Jornais digitais publicaram textos com títulos chamativos sobre a nova cara da justiça paulista. Redes sociais fervilhavam com vídeos, memes e threads de discussão, dividindo opiniões. Muita gente comemorava, dizendo que era bom ver alguém do povo chegando tão longe, chamando Marina de exemplo de esperança e renovação para quem nunca teve espaço. Mas, ao mesmo tempo, surgiram vozes críticas, reclamando do fato dela não ter diploma formal em direito, acusando a Andrade & Souza de querer aparecer com modismos e arriscar credibilidade. A situação ficou ainda mais pressionada quando um grupo de investidores estrangeiros, responsáveis por boa parte do caixa da empresa, pediu uma reunião exclusiva para questionar diretamente as credenciais de Marina. O clima era tenso. Todos os membros do conselho, advogados experientes e diretores estavam presentes e o ambiente parecia pesado. Marina percebeu olhares desconfiados, mas não hesitou. Disse com calma que sempre esteve fora das rodas habituais, que nunca teve sobrenome influente ou carteira cheia de contatos, mas que justamente por nunca pertencer ao círculo tradicional, conseguia enxergar as necessidades reais das pessoas. Ela defendeu sua atuação com números, mostrando relatos impactantes do aplicativo e melhorias concretas nas escolas envolvidas. No piloto, frisou que, no final das contas, eram os resultados que provavam seu valor, e não um diploma emoldurado na parede.
O conselho ficou em silêncio por alguns instantes, digerindo suas palavras, e aos poucos a tensão foi cedendo espaço ao respeito por sua postura direta e pelos resultados que ninguém mais tinha conseguido antes. Quando a reunião chegou, ao fim, e as pessoas foram saindo em silêncio, Gustavo se aproximou de Marina no corredor, notando o cansaço no rosto dela. Ele percebeu de imediato como aquela pressão pesada poderia abalar qualquer um, principalmente alguém que já enfrentava tanta desconfiança só por trilhar um caminho diferente. Sem rodeios, Gustavo falou baixo, mas firme, dizendo que não. Só reconhecia o esforço de Marina, mas também enxergava claramente o motivo para tanto questionamento. Ela era a mudança que muita gente temia, e por isso mesmo não podia ser dispensada de jeito nenhum. Comentou ainda que toda transformação importante assusta no início, mas são pessoas como ela que empurram a empresa e o mundo para a frente. Depois, Marina ficou um tempo sozinha no laboratório, rodeada por computadores desligados e anotações esquecidas. Pegou um pincel do quadro branco, encarou as ideias antigas e escreveu uma frase simples: lançar no prazo. Aquilo virou um compromisso consigo mesma, mais forte do que qualquer cobrança alheia. No grande dia do lançamento, a equipe de comunicação trouxe um roteiro pronto, cheio de frases estudadas e palavras bonitas. Mas Marina agradeceu, recusou e decidiu ela mesma escrever seu discurso. No papel, colocou só o que realmente sentia, sem enrolação, sem fachada, porque achava que só a verdade seria capaz de convencer quem realmente precisava confiar naquele projeto. Na manhã do lançamento, o auditório estava completamente cheio. Gente de todos os tipos, desde estudantes até advogados consagrados, enchia as cadeiras esperando algo diferente. Marina sentiu um frio na barriga quando chamaram seu nome, mas respirou fundo e subiu ao palco com passos firmes. Em vez de seguir protocolos ou discursos decorados, ela falou do jeito que sempre falava. Contou sobre sua infância em bairros afastados de São Paulo, das dificuldades para conseguir estudar e das portas fechadas pelo simples fato de não ter um papel chancelado por universidade famosa. Mostrou com palavras simples que o novo aplicativo não era feito para brilhar seu nome, nem servir de troféu para ninguém. É só uma lanterna, ela disse, para iluminar os cantos escuros onde a justiça quase nunca chega. Por alguns segundos, o silêncio dominou tudo e Marina sentiu o clima mudar no ar. Depois vieram palmas altas, firmes, e ela percebeu ali uma coisa que nunca tinha sentido. Agora, a justiça podia ser construída por muita gente junto. Não era sonho de um só, era esperança coletiva. Passadas algumas horas, Marina, ainda no escritório, ficou sabendo que o vídeo de sua fala havia viralizado. Mensagens de apoio chegavam de vários cantos do Brasil, e o conselho a chamou para novas reuniões. Quando sugeriram trazer um especialista de fora para dividir a liderança do projeto, Marina recusou com respeito, alegando que só quem já sentiu a dor de ser excluída era capaz de guiar e manter viva aquela transformação que acabara de começar. O tempo passou e o alcance do aplicativo surpreendeu até os mais otimistas da Andrade Souza. Em poucos meses, ele já estava presente nos 27 estados do Brasil, ajudando famílias e estudantes em regiões onde direitos quase sempre pareciam um privilégio distante. Num sábado de manhã, Marina fez questão de ir pessoalmente ao centro comunitário no bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo, para conversar com os jovens e escutar as novas histórias. O auditório improvisado estava cheio de rostos atentos. Mães, pais, adolescentes e até crianças pequenas acompanhavam tudo com curiosidade.
Marina ouviu relatos de gente que conseguiu resolver problemas antigos com documentos, de outros que descobriram direitos básicos e de adolescentes que se sentiram pela primeira vez parte do mundo. Enquanto falava, Marina se deu conta de como aquilo que antes parecia impossível agora era só parte do cotidiano de muita gente. No fim daquele dia, recebeu uma carta formal. A Universidade de São Paulo, onde um dia fora barrada por falta de recursos, oferecia sua readmissão com bolsa integral e, como reconhecimento, havia criado uma bolsa de estudos permanente com o nome de Marina Oliveira. Sentada num banco do Parque Ibirapuera, ao lado de Gustavo, ela brindou com um suco gelado, celebrando os invisíveis, aqueles que passaram anos esquivando de olhares, mas que agora aprenderam a ser vistos. Marina sabia em paz que eles nunca mais seriam ignorados.